Boa noite a todos, né? Da continuação da nossa última aula, lembrando que vou estar gravando, então para quem tiver, no caso, querer assistir depois ou chegar atrasado, o material sempre vai estar disponível no YouTube. Então, na última aula, a gente começou a falar muito sobre a questão de cadeia de valor, sobre essa questão de processo de negócio interfuncional. Falamos também sobre a sequência lógica da produção. Tudo isso para a gente dar sequência no tema da aula de hoje. Ainda comentei que toda essa parte de controle, ela é muito ligada à parte da qualidade, né? Então, para quem gosta aí de falar sobre qualidade, conhece sobre a ISO, já está ambientado no assunto. Então já conhece essa ferramenta aqui, que é conhecida como diagrama de Ishikawa. Ela é excelente para você estar analisando as causas, né, que estão supostamente gerando aquele efeito. Também deixei aí uma leve introdução sobre o material que a gente vai falar um pouco mais à frente, que é sobre as metodologias. Que a qualidade, ela tem metodologias que são voltadas para a gestão e também que são voltadas para a análise de dados. E isso tudo aqui vai ser aplicado também na nossa parte de controle. Então, controlar está muito ligado à questão da qualidade. Na aula de hoje, eu vou puxar um pouco mais para a questão de processo. Por que processo? Eu só consigo controlar aquilo que eu conheço. Se eu desconheço, não tem como eu fazer nada que seja assertivo, nada que possa construir valores para esse produto. Então, como que eu vou fazer um planejamento? Como que eu vou planejar um evento se eu nunca fiz parte dele? Como que eu vou planejar uma festa se eu não sei nem quais são as diretrizes e as normas que estão ligadas a isso? Então, é comum que quando você precise de algum auxílio, você vá atrás de um profissional. Então, se você está doente, o que você faz? Você procura um médico. Se você precisa de uma área legislativa, você vai atrás de um advogado. Você precisa de algo na área de tributação, você corre atrás de um contador. Por que isso? Porque você entende que eles são um fator de eficiência, porque eles têm o conhecimento sobre esses processos. Então, pensando nisso, o controle ele vai estar muito focado na qualidade, porque eu tenho que começar a pensar sobre as origens, sobre eficiência, sobre produção. E um tema que a gente vai trabalhar, vai ter um pouquinho de cálculo, nada exagerado, muito difícil. Alguns vai estar até para trabalhar no Excel, planilha. Não precisam ficar preocupados, tá? Eu sei que muita gente não é fã de matemática, não é fã de cálculo, mas aqui são cálculos mais lógicos, né? Fatores mais lógicos. Então, o que eu quero trazer para vocês? Vamos raciocinar aqui de uma maneira simples e entender esses primeiros conceitos. Então, tem lá, determinação das perdas de acordo com a causa de origem. Então, a causa de origem, ela vai estar ligada lá àquelas primeiras etapas que eu falei. Para mim entender o meu produto, o que está gerando a saída, eu tenho que entender todo o processo. Então, se eu quero café, lá na entrada, consequentemente, vai ter pó, vai ter a quantidade, vai ter água, vai ter açúcar, fogão, processamento e as informações para se fazer. Então, quando eu tenho um problema de um café muito doce, de um café forte, de um café fraco, eu entendo que a causa de origem está lá na parte do processamento ou na falta de material. Isso é óbvio para mim, porque a gente está analisando um café, coisa simples. Tem ali 4, 5 ingredientes no máximo. Quando a gente está numa empresa, a gente vai entender que existe uma ordem de serviço, uma ordem de produção, e esses materiais, eles são muito mais aprimorados. Pensa aí no computador, quantos componentes eletrônicos ele não tem. Pensa num carro, quantas partes ele não tem. E aí, para mim gerar e falar, olha, esse problema aqui, ele não vai estar tão visível assim. Então, só queria dizer, os meus exemplos aqui, às vezes eles são simples, mas a aplicação que você tem, na maioria das vezes, ele vai ser muito mais complexo, muito mais avançado. Não que seja difícil, tá? A complexidade aqui não é de dificuldade, mas a complexidade aqui é de você ter que ir mais a fundo e entender cada vez melhor esse processo para você achar a causa de origem. Então, quais são os mais comuns? Se a gente fosse pegar lá no diagrama de Ishikawa aqui, ó, ele fala que tem problemas que podem gerar um efeito por método, por mão de obra, por material, por medida, meio ambiente e máquina. Também é conhecido como 6M. Quando eu venho trazer aqui para vocês de uma maneira mais resumida, de uma maneira mais simples, né, voltada mais para um planejamento, sem estar utilizando essas ferramentas assertivas, a primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado é com o fator humano. Lembra que lá no início eu falei sobre a tríade perfeita? Conheça as pessoas, conheça a tecnologia e conheça os processos. Então, a causa de origem também vai estar ligada a esses três fatores. Eu consigo me orientar. Então, quando eu quero resolver um problema, quando eu quero tomar uma ação, quando eu quero planejar, eu sempre vou focar nessas três etapas. Fator humano. Se a pessoa acaba por não tomar cuidado, não estar bem treinada, ela vai errar durante o processo. Por controle de qualidade. Ou seja, se não tem informações
Se não fala, fica meia hora no forno, fica 40 minutos, fica 10 minutos. Você vai manusear dessa forma, você vai aplicar tanta força na máquina, você tem que fazer esse procedimento antes, você tem que lavar. Então, se você não tem controle de qualidade, se você não tem esse processo escrito, se você não tem um fluxograma definido, as pessoas vão fazer de qualquer jeito. E de qualquer jeito, literalmente é de qualquer jeito, porque até mesmo tendo o procedimento padrão, ainda assim as pessoas vão fazer da maneira delas. Vendo a questão da pandemia aí no corona, qual que é o comum? A pessoa utilizar a máscara quando ela for retirar, fazer tudo isso, o ideal é que você pegue na alça dela, tem todos os modelos. Geralmente a pessoa ela pega aqui assim, tira, aí ela passa a mão lá, depois passa a mão no rosto, aí depois ela lembra do álcool, aí passa o álcool na cara, passa o álcool na mão. Ou seja, utilizar a máscara só assim, utilizar a máscara aqui, de qualquer jeito. Então, vai ter erros que são de fatores humanos e no controle de qualidade, porque a pessoa pode até entender, ela foi treinada, mas ela não está utilizando. Paralisação de equipamento. Essa questão aqui de paralisação de equipamento, ela pode trazer dois problemas aqui de fácil acesso, sem ir muito fundo, que é o quê? A máquina estragou, vai paralisar. Se a produção é muito importante, o que o gerente, o que o administrador, o que o engenheiro de produção vai fazer? Eu não posso deixar isso parado, eu preciso entregar de qualquer jeito. Aí ele vai para o método brasileiro que a gente conhece como gambiarra. Ele vai dar um jeitinho. E aí a máquina parou, ele quer que outra máquina que não tem nada a ver faça essa atividade. Ele quer tentar resolver o processo de qualquer maneira, esse problema. E essa máquina talvez ela não está setada com esses parâmetros. E aí o que vai acontecer? Ela não vai conseguir entregar o produto conforme aquilo que foi medido. Então ela vai trabalhar no achismo. Outra coisa, paralisação do equipamento também pode ser devido à falta de manutenção. Não tem manutenção preventiva, só tem manutenção corretiva. Lá na primeira aula, eu falei o que é prevenção, o que é prevenir, o que é tomar cuidado com isso. A prevenção, ela age antes, a correção, ela age depois. Então, são coisas totalmente diferentes. Paralisação do equipamento, ele vai causar problemas. Então, ele vai afetar tempo, ele vai afetar a questão de entrega, vai surgir os heróis aí que vão tentar fazer 1001 peripécias, que no final pode acabar atrapalhando mais ainda, porque aí ele vai produzir, vai dar perda no material, o que é pior. Vai produzir algo que não deveria. E, mediante todos esses problemas aqui que a gente está vendo por cima, depois vamos aprofundar mais, a gente tem um cálculo. E esse cálculo ele é responsável por você fazer essa análise de perda total. Essas análises que a gente vai fazendo de perdas ao longo do processo, taxa de eficiência, fator de eficiência na produção e na logística e nos procedimentos, ele é calculável e a gente entende ele como rendimento. Ele também é muito conhecido, né, por outros aí, como a famosa produtividade. Produtividade, fazer mais com menos, parece até magia, parece até milagre, mas não é ficar próximo do 100%, ficar próximo do que você pode atingir. Me dá um exemplo que está muito abstrato, não estou conseguindo captar, nunca entrei numa empresa. Vamos pegar aí de novo exemplos mais simples da sua casa. Quando você compra uma caixa de ovo, uma cartelinha de ovo aqui, você conta aqui, ó, opa, 12, uma dúzia, simples, direto. Só que eu te pergunto, em todos esses anos, nessa indústria vital, enquanto você está vindo no supermercado e utilizando esses ovos aqui para fazer o seu café da manhã, o seu almoço, todas as vezes que você utilizou e quebrou um ovo, ele estava 100% para o seu uso? Alguma vez você pegou ele estava podre, ele estava choco? Eu creio que sim. Então isso quer dizer que você comprou 12, mas na verdade você conseguiu utilizar 11. Você conseguiu utilizar 10. Entende onde está a eficiência? Então, significa que eu paguei por 12. Mas se desses 12 eu só aproveitei 10, quer dizer que 2 eu joguei fora. Então, no final, essa cartela aqui que poderia ser distribuído o preço para 12, ela vai ser distribuída para 10. O que, consequentemente, torna esses 10 ovos mais caros porque eles adicionaram o processo de 2 aqui. Para ficar mais evidente, significa que se eu tivesse pautado aqui, olha, eu vou usar um no almoço e um na janta, eu como 6 dias. Se tiver 2 podres, eu como só 5. Então, no sexto dia, eu já teria que comprar outra cartela. Eu estou gastando mais. Então, a eficiência ela pode ser tanto na redistribuição desse preço, jogar isso para o cliente final. Consequentemente, se eu não sou tão eficiente, meu produto fica mais caro, porque eu tenho que ganhar essa perda de processo no final. Ou pior ainda, eu acabo gastando mais para tentar manter o meu preço e eu não me torno competitivo. Porque se eu aumentar o meu preço demais, eu não consigo vender. Aí eu também não tenho lucro.
Entendeu qual que é o maior problema aqui quando eu falo em eficiência dentro de um sistema produtivo, analisando só essa questão da cartela de ovo? Dentro de uma empresa, a gente está falando de milhões. Imagina só você dar saída aí num pallet de uma quantidade astronômica de produto. E a gente sabe muito bem que num pallet aí, para quem nunca viu um pallet, é aquela madeirinha onde tem a matéria-prima. Pode ser matéria-prima, ou pode ser que acabou de terminar o produto, você colocou lá. Imagina que foi um problema de data de validade. Perdeu mesmo. E aí? Aí naquele pallet lá tem uma mercadoria que custou R$ 5.000. Só que depois de transformada, depois da venda, poderia valer 7, 8, 9, 10, 15, dependendo da agregação de valor em cima dele. Sim, Sebastião, você tem alguma coisa para comentar? Levantou a mão aí? Pode falar. Sobre isso ainda... Sim. Oi? O que a gente percebe aí que o maior gargalo dentro de todo esse processo é o fator humano, né? Você É a falou, preparação, é a preparação em todos os segmentos. você falou algo excepcional. Tanto é que quando a gente vai trabalhar, tem uma coisa que a gente chama de engenharia social. Todo mundo pensa, nossa, deve ser algo extremamente de outro mundo. Não, engenharia social é entender que a falha que acontece em todos os sistemas é a falha humana, é a principal. Você pode construir o sistema tecnológico mais protegido no mundo, ainda a falha vai acontecer pela falha humana. Então é uma das principais, fator humano. Essa questão de gargalo aí, você tocou num assunto bem interessante que a gente vai até começar a entrar nessa aula. Para quem não conhece, essa parte de gargalo ela está ligada à questão da produção. Então já temos alguém aí que pelo visto já está bem orientado na matéria. Sobre esse evento do ovo que a gente começou a comentar, se tiver alguém que não conseguiu compreender, está muito alheio da matéria, avisa aí que a gente tenta se ambientar. Eu sei que para muitos esses conceitos aí são novos, essa parte de pensamento sistêmico, na parte de sequência lógica aqui da produção, da logística, talvez é algo novo. Então, sobre os processos organizacionais, eu vou ter que pensar em algumas coisas. Então, isso aqui vai me trazer o seguinte: pera, se eu estou falando que aquele ovo era para o almoço e para a janta, eu vou utilizar aí para 30 dias, eu preciso de 60 ovos se eu tiver um rendimento de 100%. Se eu tiver um erro a cada 2, vai aumentar. E assim por diante. Então eu vou fazer essa parte de sequência pensando já nas perdas produtivas. É um cálculo legal de ser feito. Só que aqui a gente está falando só da matéria-prima, a gente está falando de um processo simples. Ele vai mais além. Além de eu pensar no tamanho do lote, tanto da minha matéria-prima, quanto na questão de estoque, será que a minha geladeira cabe tudo isso? Será que o meu galpão lá na indústria cabe toda essa matéria-prima? Talvez eu tenha que dividir. E ainda tem a questão também do lote econômico de compra. Todo mundo sabe que quando você compra determinado produto em tamanho X, tamanho Y, tamanho Z, você tem um desconto também devido à produção ser ativada naquela outra empresa. Então, tudo isso você vai ter que estar pensando e tudo tem um cifrão por trás, tem um valor. Nesse momento, eu também tenho que pensar em máquina ou instalação. Já pensou se você tem o material, o recurso disponível para isso? Tem um dimensionamento que as pessoas fazem que ele é bem equivocado. Pega um exemplo aí de um escritório. Escritório no meio da cidade, o pessoal costuma levar a sua marmita para almoçar. Nele só tem um micro-ondas. E aí, chega lá nesse escritório na hora do almoço, tem 20 pessoas. Todo mundo sabe que é um minutinho para aquecer a marmita, 30 segundos já está ok. Só que se são 20 marmitas, são 20 pessoas, o horário de almoço é o mesmo para todos, praticamente vai ter meia hora de congestionamento nesse micro-ondas. Meia hora. Aí você fala, não faz sentido, não é só um minuto. É rápido, tem só 20 pessoas, vai ali, pronto. Não, é isso mesmo. Porque se todo mundo colocar um minuto na marmitinha dele, você vai já usar 20 minutos só de micro-ondas. Eu estou falando só do micro-ondas para aquecer essas marmitas nessa situação que a gente está analisando. Só que eu tenho o tempo de tirar, tirar ela da geladeira, consequentemente deve estar guardada lá, colocar nesse micro-ondas. Depois eu vou ter que retirar, outra pessoa vai vir. Então a gente tem o quê? A questão da movimentação, da logística ali. Então a movimentação interna, a questão de guardado, estoque. Então a gente vê uma análise simples. Agora pensa numa empresa, onde você fica parado porque tem um pallet aéreo perdido. O estoque, né, o endereçamento errou. E aí lá no sistema virtual está falando, olha, tem 20 mil unidades.
Essas 20 mil unidades, a gente sabe que um pallet, ele cabe 10 mil. Então tem 2 pallets perdidos no estoque. Aí você pensa, não, é fácil de achar. Dependendo da empresa, não é não? Não é mesmo. Porque é muito grande. Tem estoque aí, se você for olhar dentro de uma empresa, principalmente de uma multinacional, ele é enorme. Então, quando alguém faz um erro desse, de endereçamento, a não ser que o produto seja bem destacado dos demais, para você fazer uma gestão visual, pode ser que você tenha que descer a maioria desses últimos que você chegou a movimentar. E aí, até você fazer essa rastreabilidade, você quebrou a produção porque faltou material. E aí, se não tem material para a pessoa dar sequência, ela fica de braço cruzado. Para quem não pegou essa captação aí, pensa o seguinte, você está fazendo um almoço na sua casa, aí você resolveu fazer uma maionese. Já cozinhou a batata, tá com o ovo ali já engatilhado, tá tudo no ponto. Aí você abre a geladeira, a maionese tem só um restinho, porque alguém utilizou para passar no pão, para fazer outra coisa e não te avisou. Então utilizou aquele material sem você saber, ou utilizou de maneira errada, porque não era a sequência correta de fazer isso. E aí você espera o seu filho, alguém lá no mercado comprar. Então, esse tempo que você fica parado, você poderia estar produzindo. Eu estou falando de um caso de você ali. Agora, aplica isso dentro de uma empresa, onde você tem uma linha de produção, que a gente tem aí a produção por minuto, onde deveria sair 5 mil unidades por minuto. Se fica meia hora parado, é só você multiplicar. Se você fica 2 horas parado, tem um maior problema ainda. Aí você fala, não, então faz o seguinte, para e troca. Vamos rodar outra coisa. Concordo com você, geralmente é o que é realizado quando atrasa um carregamento, quando tem esse problema. Só que esse troca e vamos fazer uma coisa, de novo, vai para o escopo de uma empresa. Você tem que trocar, fazer um setup. Se você tiver numa empresa farmacêutica, você vai causar até briga, porque o setup lá tem esterilização, tem que trocar concha, tem que retirar os materiais, etiquetar, embalar, guardar. Se for portaria de controlados, que nem carbamazepina, fluoxetina, esses outros, tem que retirar, fazer a controladoria igual a Anvisa pede, para depois você dar a entrada desse outro material, e aí tem que estar todo serializado, tem que estar tudo lavado. Então você vai perder aí pelo menos 40, 50 minutos em cada box de manipulação de remédio. Aí você fala, poxa, então o negócio é ferrado. Sim, é ferrado. Por quê? Um planejamento que ele não é assertivo, no final ele ferra demais a produção como um todo. Então as decisões, elas vão ser de forma integrada. Por isso que o planejamento, ele é pensado com antecedência. Ele tem que ter um horizonte bem maior. Não é essa brincadeira de, vamos fazer um churrasco no final de semana? Bora, vai ser na casa de quem? Não, pode ser na minha casa. Aí um fala, não, leva 1 quilo de carne, o que cada um quiser levar. Sabe aquele negócio meia boca? Aí no final acontece. Mas não tem sempre aquele que, mas ninguém me avisou que era para levar isso, que era para levar aquilo. Ninguém definiu marca de cerveja, ninguém definiu aquilo, aquilo outro. Aí tem o espertão que leva aquela carne de terceira categoria, aquela carne de pescoço que é comer de primeira. Aquele outro que às vezes nem leva, dá um miguezinho ali, entra, e aproveita também. Então, para evitar esses migué, quando eu estou dentro da empresa, ele também tem que ser organizado. Por quê? Todo mundo tem meta. Todo mundo trabalha sobre metas, sobre objetivos. E aí, se no primeiro turno tem que rodar X produto e no segundo turno vai rodar esse mesmo produto, é claro que vai ter uma briga se o planejamento errar, se você passa alguma coisa na frente ou se você muda a programação sem consultar o outro turno, sem consultar o outro gerente, sem consultar o restante da equipe. Então, as decisões, elas têm que ser pensadas em grupo. E isso é um grande problema numa empresa onde você tem 3 turnos, onde você tem um administrativo, todo mundo trabalha no horário variado e não tem comunicação e não tem diálogo. Aí você toma uma decisão, igual eu falei lá da questão da maionese. Aí você usa ela à noite, você é o responsável pelo terceiro turno. Você sai até satisfeito. Nossa, eu produzi demais, deu aquele problema, mas eu subi o próximo que estava na sucessão. Aí de manhã, o administrativo chega e só olha e fala, nossa, o cliente cancelou ontem 6h30. E aí ele rodou à noite, o administrativo não rodava, não teve como avisar. E aí o produto que está feito agora está perdido. E ele vai ficar parado até que o pessoal das vendas consiga dar um despacho nisso de uma maneira rápida, ou ele consiga ser reutilizado na venda de um cliente futuro. E quando você tem uma variação, um mix de produto que ele se baseia na mesma matéria-prima, é pior ainda. Porque aí você tirou do próximo cliente, você tirou da próxima encomenda. E, consequentemente, você vai perceber esses erros. Se você está trabalhando hoje na indústria, você trabalha dentro de uma empresa, você vai ver que esses ajustes,
essas escolhas de última hora, no momento elas parecem ser a luz no fim do túnel. Só que a longo prazo a maioria delas acaba te pegando pelo pé, vira uma bola de neve. Então, sempre quando você for tomar essas decisões, eu sempre vou reforçar isso. Seja pautada em dados, que você possa confirmar. Aí você fala, e como que eu vou confirmar isso? Então vai ter uma sequência de programação que a gente chama de sequência lógica e tomar cuidado com os fatores que podem lhe afetar. Então, pegando o material aqui da Unicemar, que ela tem essas tabelas aqui bem legais que eu achei para a gente estar falando. Então, ordem de produção. O que pode afetar a ordem de produção? Data de entrega divergente, foi o que eu acabei de falar. Se o cliente comprou agora, mas ele só precisa em janeiro, eu vou produzir agora, vai depender do tempo, do meu lead time, que é outra coisa que a gente vai falar. Se eu consigo entregar e produzir isso aqui dentro de 3 dias, não tem necessidade de eu produzir agora, porque vai ficar parado aí quase 20, 25 dias. Eu vou atender aquele que precisa do mais rápido possível desse produto. Então tem as questões também de gestão de estoque, tá, né? O LIFO também, a gente pode chegar e entender sobre isso. São outras metodologias que eu vou trazer para vocês. Para quem já sabe, ótimo. Para quem não sabe, não se preocupe, a gente vai te ambientar. Setup com tempos e atividades variáveis. É o que eu comentei. Dentro de uma empresa farmacêutica, o remédio controlado, ele tem uma questão de portaria, que é a vigilância da Anvisa. Então, o tempo dele é maior. Da mesma forma que você sabe que para lavar uma panela que tem óleo, que está com gordura, ela vai demandar muito mais esforço do que você lavar uma panela que ela só foi suja ali porque esquentou alguma comida, uma coisa simples. O tempo de setup, pensa nessa questão de limpeza, se você não sabe o que é isso. É a troca de um para o outro e quão grave, né, pode ser essa variação. Essa questão de roteiros alternativos aqui, ela pode te auxiliar como também pode te ferrar. Porque você precisa ter outros planos, você precisa desenvolver um método caminho crítico, que é outra coisa que a gente vai falar, né? O PERT e o CPM. Tanto fazer essas análises quanto desenvolver. E a importância para o cliente. Porque se eu tenho um cliente aqui que ele comanda 30%, 40% da minha demanda, eu preciso atender ele com a maior eficiência possível. Porque talvez chegue um cliente de última hora e ele vai comprar uma quantidade astronômica de você, mas ele vai fazer uma compra única. Você tem que analisar até o perfil do cliente nessas horas, porque senão você fica refém. Existe uma outra parte aí da administração, não vou aprofundar porque não é o nosso foco aqui, mas tem empresa que ela pode te ferrar desse jeito. Você acha que você está vendendo muito bem, mas você fica refém dela. Aí você vai ver a sua produção, 95% dela é focada só para uma empresa maior. Então você é refém dela. Se essa empresa chegar a falir ou cortar gasto, ela te afeta diretamente. De um lado é bom, porque você tem a vazão da sua saída dos pedidos, mas você também fica refém dessa empresa. Só questão de diálogo aqui, de complementação. Recursos. Equipamento quebrar, não dá manutenção, e principalmente matéria-prima indisponível, caminhão que atrasa, esses erros de endereçamento, problema no estoque, mão de obra indisponível, colaborador faltando demais, ou está tentando contratar as pessoas para as vagas e não tem. Então, nossa, é tanto probleminha pequeno que quem está na área dessa gestão aqui sofre bastante. Mas são coisas que você vai ter que aprender a lidar no dia a dia, porque, querendo ou não, é rotina. Principalmente essa questão aqui. Então, como que eu elimino isso para não virar rotina, para não cair no normal? Equipamento quebrado. Cadê a manutenção de prevenção? A manutenção sua é só de correção? É só corrigir? Se você só corrige, você só está trabalhando depois. Então, o ideal é que você trabalhe antes. Tem que ter uma questão aí de prevenção. Matéria-prima indisponível. Está faltando planejamento e controle. Cadê que você está ligando e fazendo uma política aí com seus fornecedores? Significa que a sua cadeia de suprimentos não está rodando bem. Mão de obra indisponível. Por que a galera não quer vir trabalhar? Por que eu não estou conseguindo contratar? Qual que é o defeito? Hora de acionar os recursos humanos. Então, falando o quê? O salário é ruim, o trabalho aqui está de uma maneira quase escrava, o horário, o que está pegando? Não tem nenhum recurso a mais para o colaborador. Você precisa fazer uma análise. Tem uma outra empresa do mesmo nicho, do mesmo ramo, com a mesma função que paga o dobro, por isso eles não querem ficar aqui, eles preferem trabalhar lá. Você tem que fazer pesquisa, você tem que ir além. E a operação. Retrabalho é fazer o mesmo trabalho 3 vezes. Se você está fazendo isso aqui demais, significa que você já errou em todos os passos. É a hora de você parar e começar do zero. Toma muito cuidado com isso. Demanda de tempo variável. Demanda do tamanho do lote.
recurso dentro de gargalo, que o nosso colega comentou no início da aula, e utilização simultânea de diversos recursos. Essa utilização simultânea de diversos recursos aqui, pensa naquele curso que você paga lá de informática, ou que você não pagou, mas era gratuito, chegou lá na sala de aula, tinha 60 alunos e 5 computadores. Aí cada um usa um pouquinho, no final ninguém aprende nada, ninguém rende nada. É essa mesma operação. Tem uma empilhadeira só no estoque para atender todo mundo, porque as outras duas estão quebradas. Ou às vezes nem tem. Aí é forçar demais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso acontece e é falta de planejamento, falta de controle, falta de investimento e por aí vai. É erro atrás de erro aqui. Então, as questões de regras do sequenciamento que a gente pode pegar aqui para fazer a análise, a gente vai ter umas regras estáticas. Então, essa mudança no sistema, geralmente ela é parada, porque tem certas coisas que você não pode mudar, porque você ferra todo o planejamento. Eu diria que você entende aquilo ali como a alma do projeto. Pega aí, toda produção ela tem um plano mestre. Então, o plano mestre ele vai sofrer adaptações, mas ele mudar do zero, né, da água para o vinho, significa que aí você jogou tudo que você fez fora. Então, tem algum erro muito grave para acontecer isso daqui. Regras dinâmicas, né? Então, eu vou ser mais aberto, porque existem momentos que eu consigo fazer essas atualizações. Quando o produto é muito similar, quando a máquina é muito similar, eu preciso fazer pequenos ajustes. Então, às vezes, eu tenho ali uma produção de vinho, ou eu tenho uma produção de algum produto que o que muda é pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes é um ajustezinho na máquina, que nem remédio. O que diferencia o de 500 miligramas para o de 1 miligrama é simplesmente que um é metade e o outro é o dobro. Nossa, professor, então quer dizer que você sabe matemática? Não, mas é de certa maneira dessa forma. E aí você vai analisar a ordem de produção dele, o que tem lá de produto que é necessário, e aí você aplica aquela quantidade para dar sequência, ou diminuir. Não consigo atender o de 1 miligrama, mas o de 0,5 eu consigo. E aí você vai lá e atualiza. Eu não estou falando que se um gasta 2, o outro vai gastar metade e é nessa proporção e pronto, porque você sabe que não é assim. Questão de química, de reação química, não é simplesmente chegar lá, não. Se esse aqui é 10, para fazer metade é 5. A gente sabe que não é assim que funciona. E aí vai descendo outras. Regras locais, regras globais e regras heurísticas sofisticadas. Essas regras heurísticas eu não sou tão fã delas. Depois, mais à frente, eu vou mostrar para vocês por quê. Essas regras com índice ponderados, elas são interessantes. O que é essa regra de ponderação? Você analisa com peso diferente. Lembra que eu te falei que tem algum cliente que ele é importante para você porque ele já vem dentro de um vínculo maior? Então, o peso dele vai ser maior. Não consegui entender ainda. Pega a sua prova. Tem algumas faculdades que falam que as provas têm peso diferente. Olha, a primeira prova ela tem peso 4 e a segunda prova ela tem peso 6. Substancialmente, eu entendo que a segunda prova ela vale mais, ela tem uma importância maior. É a mesma coisa quando eu faço isso para as regras ponderadas. Tem alguns meses de produção que eles vão ter essa ponderação maior. Por que tem essa ponderação maior em alguns meses? Eventualidades. Por exemplo, Natal, vai ter coisa que vende mais no Natal. Da mesma forma que pode ser que em alguns momentos determinados você venha a vender mais por alguma coisa, como a pandemia, então álcool gel, luva e todos esses produtos teve um boom. A gente sabe que depois isso tende a diminuir. Então são coisas, eventualidades que às vezes fazem esse ponderamento pesar. E aí vai depender dos parâmetros que a empresa tem também. Então a demanda, ela pode ser avaliada como dependente e como independente, né? Ela pode ser calculada de uma maneira previsível. Professor, você está falando de demanda, não sei nem o que é demanda, estou meio perdido. Então vamos lá, o que é demanda? Para quem não entende nada de economia, não entende nada de pedido, vamos pegar da maneira mais simples. Quando você analisa qualquer empreendimento que ele produz alguma coisa, seja serviço ou seja bens, ele vai ter uma fase de atendimento. O que é essa fase de atendimento? É o que a gente conhece como demanda. Se ele produzir mais do que isso, ele fica com coisas paradas. Se ele produzir menos, ele fica sem entregar. É aquela hora que você vai e pensa assim, peraí, se eu tenho matéria segunda, terça, quarta, quinta e sexta, significa que o máximo de trabalho acumulado que eu posso ter é 5. Por que 5? Vou ter um trabalho para cada matéria.
E o mínimo pode ser não ter nenhum ou ter um. Então eu consigo controlar a minha demanda, que é, peraí, eu tenho 5 trabalhos ou nenhum. E agora, eu estou falando que você está fazendo um curso, mas se você fizer 2 cursos e esses 2 cursos for à noite, aí você já fica com um problema, porque como que eu vou atender a demanda dos 2 cursos? Como que eu posso estar nos dois ao mesmo tempo? Então você sozinho não consegue atender. Mas agora, se for você em um curso e outra pessoa em outro, aí já dá certo. Só que aí tem um problema, é outra pessoa. Então, quando você não consegue atender a demanda, o que acontece? Vem a concorrência. Aí ela atende aquilo que você não consegue. E se ela atender melhor, ela rouba até a sua clientela, se ela conseguir suportar isso. Então, são pequenas análises que a gente começa a ver que vai depender do planejamento. Na hora que você começa a falhar, na hora que você não demonstra qualidade, na hora que você não tem controle, é a hora que a concorrência atua. E ela atua forte nas suas fraquezas, ela vê oportunidade. Aí eu já falo até de uma ferramenta aí administrativa que é a matriz SWOT, muito utilizada para essa parte de pesquisa de mercado. Achar oportunidades, achar fraqueza, quem são os meus concorrentes, quem me ameaça, quais são minhas forças e assim por diante. E dentro de toda empresa, eu disse que vai ter um sistema integrado. Lá na parte que eu falei de tecnologia, que a gente conhece como ERP, sistema integrado, que gerencia tudo. E um dos módulos dele, eu disse que era o da produção, outro era o fiscal, outro poderia ser o de recursos humanos, ou de distribuição. E tem esse aqui, ó, que é o MRP. Ele é conhecido como planejamento de recursos de materiais, ou seja, ele também está ligado à parte de requisição. Quando falta matéria-prima ou quando vai dar start, quando eu vou vender qualquer coisa, dependendo do modelo da minha empresa, significa que vai gerar, né, vai soltar um pedido de produção. E soltar esse pedido de produção significa que eu vou ter que requisitar materiais, porque a maioria das empresas elas tentam trabalhar, né, no Lean Manufacturing, no Just in Time, sem estoques exorbitantes, com o mínimo de recurso possível, para não ter problema, para não ter falta de capital de giro. Então, quase sempre, na hora que eu vendo, aí sim eu vou lá comprar. Para quem ainda está muito perdido, pensa no seguinte: se você, quando começa a trabalhar aí, qualquer que seja, geralmente as pessoas pedem um adiantamento. Fala, olha, eu faço, mas eu preciso do adiantamento. Por que ele pede adiantamento? Para ele poder comprar o material para ele trabalhar. É a mesma coisa das empresas. Claro que a empresa ela tem um caixa para isso, que é o que a gente chama de capital de giro. Mas o ideal é que ela sempre trabalhe nesse modelo. E existem outros modelos de trabalho? Claro que sim. Vai depender do seu nicho e como que você atende a sua demanda. Então eu preciso entender também a gestão da demanda. Vamos pensar aqui na questão da caneta. Nessa questão de recursos e matérias mesmo. Quando eu olho para uma caneta aqui e eu penso na produção dela, de uma caneta só, eu estou vendo aqui, eu vou desconstruir ela. É isso que o MRP faz. Ele desconstrói o material para saber o que precisa. Para você, chega um carro, para você, chega uma caneta. Agora, dentro da empresa, são vários processos. Dentro dessa caneta aqui, eu tenho essa ponta de bico de tungstênio, eu tenho esse invólucro aqui, eu tenho o tubozinho aqui, ó, que vai ser a tampa, eu tenho essa tampa aqui também da parte traseira, eu tenho esse invólucro aqui dentro com a tinta. Então eu tenho aqui alguns componentes. Concorda comigo? Esses componentes são até de fácil leitura. E esses componentes são para produção de uma caneta. Se eu for produzir 1 milhão, eu vou precisar de 1 milhão desses componentes. Se eu for produzir 2 milhões, eu vou precisar de 2 milhões desse componente. E isso falando simplesmente numa produção perfeita de 100%. Senão a gente sabe que na hora que estiver produzindo pode acontecer alguns erros. Esse tubinho quebrar, essa ponta de tungstênio dar algum problema e a caneta não funcionar. E aqui, ó, sopitar e estourar. Então vão ter alguns erros aí que podem acontecer. Então para produzir 1 milhão, talvez eu precise de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Vai depender do quão boa, né, do quão controlado esteja o meu processo, de quanta qualidade ele tem e eficiência. Senão o meu rendimento vai ser atrapalhado. Agora você pega um carro, por exemplo. Se eu falo, se eu vou produzir 10 carros, quantas rodas? Quem falar 40 esqueceu do step, tá? E aí eu estou falando de roda. E poltrona, e banco, e parafuso. E as verificações? Então, o carro ele deve ter algo astronômico. Se eu falo, por exemplo, de produção de um salgado, se eu falo uma produção de remédio, de outras coisas, quão grande não é essa lista de material para produzir aquilo? Então, tem a complexidade também do que é o produto. Aqui a gente pegou uma caneta para análise, que é algo
até de certa maneira fácil. Então eu vou entender que existe uma cadeia de processos, um fluxo lógico, que a gente está falando desde a primeira aula. Então a primeira coisa, quando eu penso só no processo organizacional de uma maneira fácil, eu entendo que eu vou ter a minha demanda, que é a solicitação desse cliente, vai ter a compra dessa matéria-prima pela empresa, vão me entregar, com isso eu vou fabricar e o produto vai ser entregue ao cliente. Fácil demais. Tem algum erro aí? Vários. Não só vários, como milhões a ser tomado de controle. Primeiro, como que funciona essa solicitação do cliente? Ele liga lá na empresa, você liga aí e fala, Ambev, esse final de semana aí, ó, sextou. Pode arrochar na produção que eu e meus amigos vai tomar até falar chega. Não, a Ambev nem sabe que isso existe. Ela sabe que existe o consumidor final. E o consumidor final ele vai onde? Em atacado, em distribuidoras, em supermercados, em mercadinhos, em bares, restaurantes e assim por diante. Então, você ao comprar no supermercado, você acaba com o estoque do supermercado. O supermercado faz o quê? Solta um pedido de compra desse produto para o revendedor. Ou para um atacarejo maior. Ou diretamente para a fábrica, dependendo do tamanho que é esse supermercado e como ele te atende. E aí a empresa vai começar a produzir. Só que para a empresa começar a produzir, nem sempre ela trabalha com isso do zero. Ela tem uma coisa que a gente chama de terceirização. Então, quando você solicita para ela, ela também vai solicitar de outro, que é a matéria-prima que ela precisa para começar a produzir. Então, ela vai atrás da cevada, vai atrás de quem faz as garrafas, vai atrás da tampa, vai atrás de outras coisas. Ou seja, o que ela terceiriza, o que ela tem de fornecedor, ela também vai avisar. Então, você compra para avisar um, que vai avisar outro, que vai avisar outro, para você ter um telefone sem fio. Então, até o seu impacto, até ele entender esse giro, demora. É o que a gente chama de lead time. Então, esse lead time, quando a gente está comentando, ele vai vir muito com a hierarquia de processo. Como assim hierarquia de processo? Ela vai ter atuações. O macroprocesso, eu chamo ele de processo geral. Um exemplo, quando a gente fala de indústrias de remédio, a gente chama de indústrias farmacêuticas. Quando eu falo na parte de carros, automobilísticas. Quando eu falo na área de construir prédios, pontes, ruas e afins, eu chamo de setor de infraestrutura. Então eu entendo que aquilo é um macroprocesso. E o processo em si é o que vem depois. Então eu tenho a questão de engenharia, eu tenho a questão de desenvolvimento, a questão de produção. Depois disso eu tenho o subprocesso. Ó. Dentro da engenharia eu posso ter a usinagem de alguma coisa, a montagem, a pintura. Eu tenho a questão das atividades e depois a tarefa em si, que é o preparo, programação e acompanhamento. Então eu tenho cadeias a ser compreendida. Então dependendo do que eu estou fazendo, vão ter etapas sequenciais que precisam ser seguidas. Para quem não entendeu ainda sobre essa parte de demanda e o quanto que ela afeta o seu controle e seu planejamento, vamos pegar aqui a análise do sorvete. Sorvete vende bem o ano inteiro? Sorvete vende todo dia? Depende. Sorvete vende mais numa época conhecida como calor, que é a hora que as pessoas tendem a procurar mais. Então a demanda por esse produto ela é maior na época do calor e tende-se a estabilizar ou diminuir na época do frio. Quando eu passo para a questão do guarda-chuva, será que o guarda-chuva vende bem o ano inteiro? Também não. A utilidade dele é quase toda voltada para a parte da chuva. Então, em tempos de chuva, consequentemente, a venda dele, a procura vai ser maior. A mesma coisa do caldo. Ninguém, pelo menos alguém em sã consciência, não vai querer tomar aquele caldo rebentando de pimenta quente num sol de 42 graus. Essa pessoa vai passar mal. Mas agora, bateu aquele friozinho, a primeira coisa que você pensa, um caldinho, aquela pamonha, nossa, aquela comidinha quentinha para aquecer. Então, esses momentos específicos, eu chamo de demanda sazonal. Uma demanda que ela vai acontecer em períodos, que nem é a Páscoa, que nem é o panetone, que nem as fantasias de carnaval, as festas de Halloween, a pecuária. Isso tudo também é devido ao escopo do nosso comércio, né? Do capitalismo aí, sobre as datas comemorativas. De outro aspecto, eu ainda tenho também alguns produtos que não se comportam de um modelo sazonal. Que hora que vende sapato? Sapato depende de sol e chuva? Não muito. Sapato vai um pouco mais para a questão da moda, para a questão de outros fatores. Mas ainda assim, a produção dele tende a ser uma produção mais estável.
Aí você fala, e o que mais? O arroz básico aí de alimentação de todos. Tem alguma época que você come mais arroz do que a outra? Talvez na hora que você tiver de férias, mas né, todo mundo não entra de férias no mesmo tempo. Então a gente chama também que tem uma demanda um pouco mais estável. Eu consigo ver que tem uma estabilidade. Eu consigo prever mais fácil. Agora, e um avião? Como que é a demanda? Como que é a produção de um avião? Será que tem venda de avião todo dia? Será que tem venda de ponte, demanda de ponte todos os dias? De prédio? São algo também que a gente entende que é por projeto, é uma venda muito maior. Então essa questão de pensar no planejamento da produção, como que é o meu produto, ele também afeta a maneira que eu vou sequenciar e programar ele. E aí eu começo a entender um conceito aqui que as produções, a produção, o sistema produtivo de cadeia, de mix, de logística e tudo, tem que ficar cada vez mais sofisticado para estar atendendo. Então, para mim ter uma maior produtividade, eu vou precisar me atentar a todos esses pontos. Flexibilidade na hora das operações, tomar cuidado com essas variações na demanda. Avião não sai muito, mas quando sai eu fico um bom tempo fechado nele, mesma coisa de um prédio, né, quando eu trabalho por projeto. Agora o arroz vai continuar naquilo. Opa, estourou uma pandemia. Temos que arrochar na venda de álcool gel disso porque a demanda subiu astronomicamente. Antes era 1, agora é 10. Isso começa a vir a questão de conceitos de mix de produto e modelo de produção. Material da aula de hoje, vou encerrar por aqui porque eu sei que são pequenos conceitos, mas para quem não está acompanhando, para quem ainda tem que absorver isso, talvez possa bagunçar as ideias, que depois eu vou vir com gargalo, eu vou vir com lead time, eu vou vir com tipos de produção, né? Tem make de order, jobbing, a questão de fluxo. Então, vai vir outros conceitozinhos que eu preciso que vocês tenham mais aptidão aí. Agora, sobre o material que eu estou apresentando aqui, que foi apresentado na aula, alguém tem alguma dúvida, quer complementar? Se tiver alguma experiência para estar trazendo, fica à vontade, a voz agora é de vocês. Pode falar? Eu vi você falando aí de sazonalidade, né? Então, nós somos 100% sancionais, né? Porque a cada época do ano a gente tá com algum tipo de atitude, né? Com algum tipo de mudança. Então, eu acho que nós estamos dentro dessa sazonalidade o tempo todo. É uma boa análise. Só que a sazonalidade, ela meio que entende que ela vai ser repetitiva. Um exemplo, o Natal ele acontece só em dezembro. Se a sua mudança ela acontecer sempre programada, aí eu até entendo. Você fala, olha, eu sempre vou no psicólogo em julho, aí em julho ele abre a minha mente e eu mudo. Então a sazonalidade ela está sempre aplicada para esse lado de algo que eu prevejo, porque aquilo vai acontecer. Então sempre tem, agora começa a época da chuva, ou agora é Páscoa, ou agora é Natal, agora é Carnaval. Então você se adequa porque é sazonal, porque sempre vai acontecer naquele período. A previsão ela é fácil porque é um modelo que você consegue pautar. Agora, quando acontece uma vez só, aí a gente já fala que é um caso específico, né? Um caso mais isolado. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer complementar? Quer falar, oh, isso aí acontece onde eu trabalho? Não, nunca trabalhei na área, eu gostei dos exemplos, abriu a minha mente, consegui compreender, não consegui compreender. Então é mais para ter essa troca de ideias mesmo com vocês. Eu trabalhei no arquivo, no hospital, no HDT, então a gente trabalhava com prontuários. Então, quando um colega inadvertidamente guardava um prontuário de um paciente, guardava no ano errado, no mês errado, na pasta errada, então, quando aquele paciente ia precisar da consulta médica no dia seguinte, você não conseguia encontrar o prontuário do paciente, porque a pessoa que estava fazendo o serviço estava totalmente alheia a todos os processos daquele departamento. Você tinha que revirar o arquivo por inteiro para você achar um prontuário que seria da consulta do paciente no dia seguinte. Então, era assim, todo o cuidado que a gente tem que ter na hora de estar executando qualquer tipo de tarefa. Concentração total. Você falando aí, bateu demais com o exemplo da questão do estoque, às vezes fica muito agarrado naquela visão do estoque,
essa questão dos prontuários aí é um desses problemas. Você mistura, faz o endereçamento errado, coloca um produto não onde devia, aí para desfazer é problema e é grave. Quem precisar falar, pode falar. Eliseu, quer comentar alguma coisa? Sim, professor. Eu acredito que encaixa bem nesse último comentário, processos organizacionais aí, na questão da pandemia, quando as usinas de açúcar, elas passaram a dar mais atenção na flexibilidade da operação, produzir o álcool gel e não o açúcar em si, né? Então, acredito que se encaixa bem nesse quadro aí, né? Sim, é uma boa, não só pela questão de lucro, né, pela questão também de necessidade da população, uma questão humanitária. É um ponto bem interessante, uma análise bem diferencial do costume. Gostei desse ponto aí. Parabéns. Bom, agradecer então, né, a participação do Sebastião, do Eliseu. Ótimas pontuações. Mais alguém tem alguma pontuação? Se não tiver, vou dar aula por encerrado, vou finalizar aqui. E aí eu sempre deixo o aviso de que eu sempre estou gravando essas aulas e posto no YouTube para aqueles colegas que chegam atrasados do trabalho, acontece algum imprevisto. Então, se para vocês também algum dia acontecer algum imprevisto, o material vai estar lá disponível. Então, não precisa ficar tão preocupado quanto a isso. Pelo menos da minha parte, eu sempre tento garantir o lado de vocês. Mas não façam disso, né, um motivo para abusar do sistema. Ah, professor grava mesmo, eu não vou entrar. Porque pode acontecer eventualidades. Na última mesmo, acabou de eu perder a gravação, meu computador desligou aqui, deu um pico de energia, e aí eu fiz a gravação depois toda do zero e postei o vídeo para vocês, para ninguém sair perdendo. Então, é só questão mesmo de estar avisando. No mais, é isso. Se ninguém tiver alguma dúvida, Eliane, quer falar alguma coisa? Pode falar. Na próxima sexta vai ter aula, você sabe? Sua? Bom, eu estou programado para ter a minha aula. Conto com vocês aqui também, né? Senão vai ser aquela aula sozinha. Então, conto com vocês. Eu tento sempre ser direto, não ficar enrolando, não ficar embromando muito, apresentar o ementa, apresentar o conteúdo da forma mais objetiva, para que vocês possam estar dissolvendo aí o conteúdo e aprendendo da melhor maneira possível, mediante o que eu consigo apresentar. Mais alguém tem alguma Jurava que não pergunta? tinha aula hoje, eu pensei, nem entrei. Desculpa, entrei agora. Não, sem problema. Eu gravei a aula, aí depois você pode pegar o material lá, sem problema nenhum. Eu posto no YouTube, demora um pouquinho, mas sempre está lá. Hoje a gente falou muito sobre processo organizacional, sobre a questão de cadeia de valor, sobre mix de produção, sobre a questão de lógica e sequência. Depois dá uma conferida lá, que se tiver um pouco perdido, não conhecer essa parte industrial, creio que vai te auxiliar bastante nisso. No mais, então, pessoal, queria agradecer a presença de todos nessa noite. Muito obrigado. Sei que é sexta-feira, todo mundo está cansado, a semana foi pesada para a maioria. Então, fica aí o meu conselho, né, de descanso para todos, para quem for trabalhar, um bom trabalho. No mais, a gente se encontra aqui na próxima sexta, depois se vocês estão de férias. E agradecer novamente pela oportunidade aí. E até semana que vem, então. Se não tiver mais nada, nenhuma dúvida, estão todos dispensados. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite.